Você tem scanner em casa? Você já tentou digitalizar algum desenho seu, uma página da sua história em quadrinho com o celular? Olá, aqui é o Marcos Beck e eu falo sobre criação de quadrinhos. Nesse momento onde é aconselhável ficar em casa, muita gente vai aproveitar para tirar o projeto de quadrinhos da ideia, do mundo das ideias e colocar no papel. Ainda mais nesse momento que a gente está dentro do prazo do desafio Flip Through. Para quem ainda não sabe o que é o desafio Flip Through, eu explico nesse vídeo aqui, mas vou dar um resumo rápido, né? Você pode ir lá no vídeo ver melhor por que a gente criou esse desafio e tudo mais, mas eu vou explicar rapidinho as regras. São 3 regras. Você tem que criar uma HQ de qualquer tamanho, pode ser uma tirinha, pode ser uma história de 2 páginas, de 1 página, de 10 páginas, do tamanho que você achar melhor. Sobre o tema coragem, você tem que publicar na plataforma flipthrough.com.br com a hashtag lá, né, com um marcador lá, com a tag desafio flipthrough. E isso tem que ser feito até o dia 31 de maio de 2020, ou seja, daqui a uns 2 meses mais ou menos. Né? No final desse prazo, todas as HQs publicadas, tirinhas, HQs, tudo que foi publicado lá sobre, com a hashtag desafio flipthrough, vão ser apresentadas aqui no meu canal. Eu vou fazer um vídeo exclusivo mostrando todos esses trabalhos de vocês. E eu sei que muita gente não tem condições de ter um scanner em casa. Para quem tem scanner em casa e consegue digitalizar os seus desenhos, né, eu já fiz um vídeo explicando como fazer isso, né? Só ver aqui no card ou o link na descrição. Eu expliquei mais ou menos como fazer para digitalizar e limpar a sua página usando o seu scanner em casa. Para quem não tem scanner, eu sugeri que fosse até uma papelaria ou uma gráfica que faça esse trabalho de digitalizar para você e que digitalize a, no mínimo, 300 dpi em preto e branco ou em tons de cinza. Mas nesse momento que a gente está nessa campanha aí para conscientizar todo mundo que, se possível, a gente deve ficar em casa e evitar aglomerações, não é possível você sair e fazer, né, digitalizar numa papelaria ou numa gráfica. Então você pode tentar outras alternativas. Já me sugeriram aqui nos comentários o aplicativo CamScan ou CamScanner, que é um aplicativo que você pode digitalizar coisas, né, documentos, desenhos, qualquer coisa pelo celular. Então, para aproveitar que a gente está nesse momento onde não se deve sair de casa, então vamos tentar descobrir se dá ou não dá para digitalizar usando o celular. E como fica o resultado, né, de digitalizar suas páginas de quadrinho com o celular. Eu vou experimentar 2 páginas diferentes, uma no tamanho A4, que é um tamanho normal, né? Esse tamanho de folha aqui normal que a gente usa, né, tamanho A4, e outra é num tamanho que eu não lembro direito agora, mas era um tamanho que o pessoal usa no mangá, que é um pouquinho maior. Né, de uma história, na verdade as 2 páginas, as 2 folhas que eu vou digitalização de histórias mais antigas minhas, então eu não lembro direito qual é o tamanho da página ali que eu usei como exemplo agora, mas eu digitalizei, eu testei o aplicativo, né, usando o celular para digitalizar com esses 2 tamanhos diferentes. Vamos ver como é que ficou.
Agora que eu digitalizei as duas imagens usando o celular, a gente vai ver qual foi o resultado que a gente teve aqui. Então essa é a primeira, né, uma folha 4. Lembrando um detalhe bem importante sobre as duas páginas em si. Ambas são páginas antigas, são páginas velhas, então assim, as folhas já estão mais desgastadas, já sofreram ação do tempo, então provavelmente uma página que você recém desenhou não vai ter tanta sujeira ou tanta mancha como essas páginas que já são bem mais antigas, né? Então tem que levar em consideração isso também em relação a isso. Inclusive essa parte meio dobrada da folha também tem a ver com isso, né? Com uma folha mais antiga. Mas pode acontecer também em páginas que você desenhou agora, né? Então vamos tentar levar isso em consideração. Vou aproximar um pouquinho mais aqui. A primeira coisa que eu percebi aqui foi que a qualidade não é muito boa, na verdade, né? Eu não sei se tinha algum tipo de configuração que eu não vi. Lembrando que eu fiz esse teste super rápido, né? Não fui pesquisar detalhadamente como eu poderia fazer melhor. Foi um teste rápido mesmo, apenas para mostrar para vocês como funciona e se dá para fazer. O que eu notei é que, aproximando bastante a imagem, eu senti que ela perdeu qualidade. Então, ou seja, ela não fica num tamanho de 300 dpi, por exemplo, que é como fica quando a gente pode controlar, né, através de um scanner de mesa, o tipo de digitalização que a gente vai fazer. Então, pela qualidade da imagem, eu já consigo ver que não tem a mesma potência que um scanner teria, o que é normal, afinal de contas a gente está usando a câmera de um celular, né, que apesar de ter bastante megapixel e tal, não vai ter. Ela passa por um processo de software, né? Depois que você tira a foto, a gente vê que existe um software que ajusta a foto, faz ela aparecer, ela ficar dentro de um quadrado, ou seja, ele compensa o ângulo que você deu de errado, assim, né? Você tá com o ângulo meio para cima, então a foto ficou com uma profundidade, e ele vai lá e corrige isso com o software. Então, tudo isso acaba criando uma defasagem em relação à foto original e à foto final, porque passa por um processamento. Então, mas mesmo assim eu vejo que a qualidade não está muito boa, mas se a gente fosse usar ela do tamanho para web, por exemplo, né, para publicar na Flip-Thru, né, que o desafio Flip-Thru é uma das coisas que a gente falou aqui no início do vídeo, daria para usar sem problemas, não ficaria com uma qualidade muito ruim, não. Daria para usar num tamanho de 900 pixels, né, para postar no Instagram, para postar numa Flip-Thru da vida, um Webtoons, tal, daria para usar desse tamanho. Vamos ver o tamanho que ficou final, né? Então ela tá com 829 pixels por 1280 pixels. É um tamanho bom para postar na internet, tá legal, daria para usar. A questão aqui é que a gente tem essa mancha, como eu falei, é uma sombra, na verdade, né? Essa parte de cima que a gente consegue ver que tem uma curva, né? E ela é um pouquinho manchada, na verdade é uma sombra, né? Porque a luz estava vindo de frente quando eu tirei. Então, se você tiver um trabalhinho aí de colocar uma luz de cima, ou talvez usar o flash da câmera, não sei se isso daria para fazer, mas você poderia ajustar isso tudo para poder tentar evitar que fique essa sombra aqui. Ou se você tem acesso, né? Aí a gente já entra em outro nível. Se você tem acesso a um computador e pode fazer uma edição, você poderia simplesmente vir aqui num Photoshop, num Clip Studio, qualquer software de edição de imagem e modificar os levels, como eu mostrei no vídeo passado, onde eu mostro como escanear e limpar uma página. Você vai fazer o mesmo processo com essa página que você usou aqui, que você digitalizou através da câmera. Mesmo processo, muda os levels até ficar com branco, ficar bem branco e o preto ficar bem preto. Mas digamos que você não tem acesso a um software de edição de imagem, então você teria que usar outras alternativas, tentar usar mais luz natural ou talvez uma luz artificial de cima para tentar evitar essas sombras que ficou aqui. Agora, uma coisa que realmente me deixou mais decepcionado, digamos assim, foi essa parte da curvatura que realmente é difícil também. Se você perceber, as linhas retas não estão retas, né? Principalmente aqui embaixo, aqui dá para ver direitinho. Essas linhas, por mais que tenham sido feitas do modo tradicional, foram feitas com régua, né? Então essas linhas entre os quadros, elas são linhas retas na página de verdade. Mas como a gente não tem
a pressão que o scanner faz em cima da página, né? Que quando você coloca uma página dentro de um scanner, ele tem aquela bandeja, aquela capa da bandeja, né? A porta da bandeja de cima, que você pressiona ali e deixa a imagem mais retinha. Então isso facilita bastante com que tudo que seja reto realmente fique reto. Nesse caso, como você está tirando uma foto de uma folha solta, ele não tem essa pressão em cima, então acaba tendo essas curvinhas nas linhas aí que você consegue ver entre os quadros, né? O que você poderia fazer, se você quisesse, né? Eu estou tentando dar alternativas aqui. É simplesmente colocar, por exemplo, livros pesados em cima da folha e deixar um tempo até que ela fique o mais reta possível. Isso já resolveria boa parte do problema, né? Deixando a folha mais reta possível. Depois, quando você for tirar foto, você não vai ter esse probleminha das linhas ficarem meio curvadas, né? De resto, para mim, tá legal, assim, dá um resultado legal. Não é o ideal, mas para quem não tem outra opção, não, como a gente não está podendo sair para ir digitalizar em algum lugar, como a gente não teria um scanner para digitalizar em casa, então seria uma opção viável, sim, usar isso. Claro que com um programa de edição de imagem seria muito melhor, que você poderia corrigir um monte de coisa, mas explorando um pouquinho mais, talvez o aplicativo você consiga um resultado legal também, usando essas outras alternativas, como usar uma luz artificial em cima e assim por diante, né? Bom, essa é outra página que é um formato maior. A gente consegue ver que ela ficou com uma qualidade até um pouquinho melhor do que a outra, mas ainda dá para sentir que não ficou aquela coisa perfeita, né? Mas normal, é o esperado mesmo. Vamos ver o tamanho aqui. Ela ficou com o mesmo tamanho da anterior, então é um padrão, na verdade, né? Um padrão de tamanho que esse aplicativo usa. Não sei se é porque talvez ele tenha uma versão paga, ou talvez ele tenha, se você se registrar nele, você consiga uma resolução melhor. Então isso tem que explorar também no aplicativo. Mas aqui nesse caso, como a folha é mais antiga e tem essa carga de preto em cima, né? Que eu usei nanquim com pincel e fiz esse monte de preto no fundo, você consegue perceber que ficou mais curvado ainda esse quadro em cima, né? O quadro de cima tem uma curvinha que segue exatamente a curva que a página, né, que a folha faz. Né? É a mesma coisa, eu teria que deixar aí embaixo de vários livros ou alguma coisa assim para pressionar bastante. Outra coisa é essa cor da luz refletindo no preto. A gente consegue perceber que tem essa coloração, né, que provavelmente você consegue ajustar também com os levels, os níveis, né, os levels em algum aplicativo, em algum software de edição de imagem. Mas, no geral, daria para usar essa página tranquilamente também. Só que ela ficou um pouquinho mais torta, a gente consegue ver aqui embaixo, deixa eu mostrar melhor aqui. Aqui embaixo a gente vê que ela ficou bem mais torta do que a anterior. Talvez seja exatamente porque ela é uma página mais antiga ainda e ela tem essa carga de nanquim muito forte de tinta que costuma enrugar um pouco a folha. Isso que esse papel é mais grosso do que o papel do exemplo anterior, né? Mas como ele é mais antigo e como ele tem mais nanquim, ele acaba ficando desse jeito. O meu veredito final, então, é o seguinte. Você tem o scanner em casa? Digitalize usando o scanner. Isso é óbvio. Você não tem scanner em casa? Não pode sair, porque de preferência a gente está tentando conscientizar todo mundo a ficar em casa nessa época de crise que todo mundo está passando. Então, a opção de usar o celular para digitalizar as coisas é uma opção válida, provisória. Então, enquanto você não tiver outra opção, você continua usando o celular, que vai funcionar, você vai conseguir ter um resultado interessante. Pelo menos você vai conseguir divulgar o seu trabalho, você vai conseguir publicar suas HQs na internet, né? Talvez você não consiga usar essa qualidade de imagem com uma HQ impressa, por exemplo, mas para publicar na internet você vai conseguir. Então, de forma provisória, eu acho que é uma boa saída, uma boa opção, uma boa alternativa para você não ficar sem digitalizar as suas páginas de quadrinho. Então é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixa uma curtida para mim e não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito e apertar no sininho para poder receber as notificações quando eu postar vídeo novo. Então não esquece de acompanhar por aqui e deixar seu comentário também se ficou alguma dúvida relacionada a qualquer coisa que a gente falou aqui no vídeo. Muito obrigado e até a próxima.